Você está ouvindo uma ministração da comunidade cristã de Três Coroas. Que essa mensagem possa edificar sua vida. Bom dia mais uma vez. Irmãos, antes de a gente entrar aqui na palavra, eu quero, a respeito ali do que aconteceu no Paraná, eu não lembro o nome da cidade, Rio Bonito do Sul, né? Tem uma líder lá do Fascinação, onde a Miriam estava no começo do ano, que ela mandou uma mensagem. Eles são de uma cidade vizinha, eles estão agora ali em Florianópolis, mas são naturais de uma cidade vizinha. E ela tem conhecidos lá, eles têm conhecidos, inclusive, irmãos da igreja lá de Rio Bonito, e ela disponibilizou a chave Pix dela para repassar os valores para lá. Então é uma forma de que a gente pode, daqui a pouco, de ter certeza de que o recurso vai chegar para uma família ou para famílias que realmente precisam. Então depois eu vou colocar no grupo a mensagem que ela mandou e a chave dela. Então, se tu sentir no teu coração de cooperar, de ajudar de alguma maneira, ali é um canal seguro que a gente pode mandar então um recurso e sabe que vai chegar lá na pessoa que precisa mesmo, tá bom? Aí depois a gente coloca isso no grupo. Irmãos, essa semana eu estava orando em função desse tempo hoje de palavra e num tempo que a gente estava tendo ali de oração usando a pauta que o Pedro acabou de falar que a gente está usando esse mês, começaram a me vir algumas impressões no coração. Eu gostaria de compartilhar isso com vocês hoje. Eu creio que não é nada de novo, mas eu acho que é importante a gente ficar atento àquilo que Deus nos fala enquanto que nós oramos, né? Ou as impressões que vêm ao nosso coração enquanto que nós oramos. E ainda que é um tema que a gente está falando muito aqui, e eu entendo que a gente está falando muito, não porque simplesmente queremos, mas porque é uma pauta do Espírito Santo. É uma urgência do Espírito Santo falar sobre esse assunto. Então eu gostaria de compartilhar algumas impressões que eu tive essa semana nesse sentido. Efésios 1, 17 e 18. Quem usou a pauta aí vai saber, era o primeiro ponto ali, sugestão de texto e também de intercessões ali que a gente colocou para fazermos durante essa semana. Então eu gostaria de falar mais um pouco sobre conhecer a Deus e a esperança do seu chamamento. Como eu falei, provavelmente não tem nada de muito novo, mas eu acho que é importante a gente ficar bem fundamentado nisso, tá? Efésios 1, 17 e 18 então diz o seguinte: para que o Deus do nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele, iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento e qual a riqueza da glória da sua herança nos santos. Bom, então a gente sabe que isso aqui é uma oração de Paulo. Ele estava orando pelos irmãos da igreja de Éfeso. E a igreja de Éfeso era uma igreja bastante madura já. Eles tinham muita base teológica, muito fundamento teológico. Mas Paulo, ele na oração dele, ele faz questão de pedir para o Senhor algo a mais do que simplesmente conhecimento teológico, que era, na verdade, revelação de quem era Deus, revelação de quem é o Senhor. Então a preocupação de Paulo, ou o clamor de Paulo, era para que de fato os irmãos da igreja em Éfeso conhecessem ao Senhor. Não apenas, como Jó falou, né, de ouvir falar, mas de ver o Senhor. Ele tinha interesse de que a igreja ela amadurecesse, sim, se tornasse uma igreja madura, mas com uma revelação clara de quem era o Senhor. Porque isso iria sustentar a igreja. Porque às vezes, se nós não temos uma revelação clara de quem é o Senhor, às vezes coisas da nossa vida não se sustentam, né? Desde decisões, desde ministérios. Muitas vezes as coisas não se sustentam na nossa vida porque, de fato, talvez nós não conhecemos um aspecto do Senhor que faça sustentar aquilo ali,
Então a gente pode até tomar decisões, mas acaba ela se perdendo aí com o tempo, né? E ele começa dizendo assim: o Deus do nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória. Aqui tem algo interessante, porque ele faz questão de identificar bem o Senhor. Ele é o Pai da glória. Essa é a identidade de Deus. Ele é o Pai da glória. O povo de Israel, ele durante todo o tempo, a grande batalha que eles tinham com Deus, ou Deus com eles, era porque eles trocaram o Senhor por ídolos. E talvez Paulo, lembrando disso, do que aconteceu com seu povo, ainda que a igreja de Éfeso era uma igreja gentia, mas o pecado do coração do homem é o mesmo, ele faz questão de lembrar a quem ele estava orando. E parecido com quem ele desejava que os irmãos se tornassem. E a revelação de quem ele via a necessidade de eles terem. Então ele identifica, ele já sai a oração dele, identificando que ele estava orando, estava falando com o Senhor, Jesus Cristo, o Pai da glória. Irmãos, é do Senhor que emana toda a glória. Não existe outro Deus, não existe outro alguém que possa ser digno da nossa adoração e do nosso louvor. Não existe. Nós temos que vigiar muito o nosso coração, porque o que aconteceu com o povo de Israel também pode acontecer conosco, que é em momentos ou em fases, ou às vezes definitivamente, trocar o Senhor por um ídolo. Eu sei que nenhum de nós quer isso, nenhum de nós deseja isso, mas se nossos olhos não estiverem fixos em Jesus, que é o Pai da glória, nós podemos sim ser enganados e trocar a nossa devoção a Deus pela devoção, trocar a devoção que nós temos a Deus, substituir o Deus da nossa devoção por um ídolo. E nós precisamos ficar atentos para que isso não aconteça. Vigiar. A palavra, ela não fala de graça. Aquele que está de pé, cuide para que não caia. Isso não é brincadeira. Então Paulo, ele com isso em mente, né, ele tem esse ímpeto de já começar a oração declarando a quem ele estava orando e dizendo: olha, esse é o Senhor. Ele é o Pai da glória. É para ele que vocês precisam olhar. Ele continua dizendo... então o pedido dele, né, é que vos conceda espírito de sabedoria e de revelação. Paulo, ele pede algo bem específico aqui. E o Espírito Santo já estava nos irmãos, porque ele estava ali desde que eles haviam crido, mas ele pede que haja uma manifestação do Espírito, então, em sabedoria e em revelação. É algo que precisa acontecer no interior. Quando se pensa na sabedoria, é uma aplicação prática do conhecimento que se tem. A gente pode saber um monte de coisas a respeito de Deus, mas se nas circunstâncias que nos cercam, se naqueles momentos que nós precisamos tomar decisões, se nós não conseguimos olhar para aquela situação e enxergar aquela situação como Deus vê, a tendência de nós tomarmos a decisão errada é muito grande. Quando nós pedimos sabedoria para o Senhor, e nós temos orado muito esse texto aqui, vocês sabem, tanto aqui nos cultos, quanto nas salas de oração, nas igrejas na casa, nós temos orado muito isso, pedindo para o Senhor nos dar espírito de sabedoria e de revelação. Porque, de fato, irmãos, nós precisamos de sabedoria para viver nos dias que nós estamos vivendo. Tem muitos desafios diante de nós. Tem muitas situações acontecendo. Tem muitas coisas tentando roubar a nossa devoção. E se nós não tivermos sabedoria do alto, dada por Deus, para pegar o conhecimento que nós temos da parte de Deus e usar disso para tomar decisões que deem glória para o Senhor, nós podemos nos atrapalhar bastante nesses dias que nós estamos vivendo. Então nós precisamos muito de sabedoria. Talvez essa seja uma das orações que a gente precisaria fazer todos os dias. Senhor, talvez quando acorda de manhã, Senhor, me dá sabedoria para viver o dia de hoje.
me dá sabedoria para agir, para reagir, para falar, para pensar, me dá sabedoria para tomar decisões. Eu preciso da tua sabedoria. É interessante que Paulo, ele pede sabedoria para o Pai da glória. Então não é qualquer sabedoria. É a própria sabedoria de Deus. É isso que ele deseja que os irmãos tenham. A sabedoria do alto para tomar as decisões, para viver a vida cristã. Nós precisamos dessa sabedoria. Ele pede revelação, sabedoria, o Espírito então de sabedoria e de revelação. A revelação, ela trata de conhecimento espiritual revelado pelo Espírito Santo. Revelação, irmãos, a gente não consegue ter por conta própria, se ela não for dada por Deus. A gente pode estudar muito, a gente pode ler muito, a gente pode fazer a nossa parte no sentido de procurar conhecer Deus, mas se a revelação não for dada por Ele, se os nossos olhos não forem descortinados por Ele, nós não vamos conhecê-lo. Por isso que quando Paulo ele ora e pede, Senhor, dá para a igreja o espírito de sabedoria e de revelação, ele tinha essa consciência de que sabedoria e de revelação precisava vir do alto. Precisava ser algo muito profundo, feito lá dentro do coração do homem. Por isso, irmãos, quando nós oramos, nós temos que ter isso em mente. Não estamos pedindo o que nós estamos pedindo é muito grande, é muito poderoso. É pedindo a sabedoria que vem da parte de Deus e pedindo para que Ele revele a si próprio para nós. Descortine os nossos olhos. Quantos de nós aqui não querem conhecer mais o Senhor? Quantos de nós aqui não querem vê-lo? Quando a gente olha as visões que os profetas tiveram, Daniel, Isaías, Ezequiel, o próprio João no Apocalipse, quando a gente olha para a visão que esses homens tiveram, a gente fica maravilhado com o que eles viram. Quem de nós não gostaria de ver algo parecido? Agora só tem uma forma de nós conhecermos de verdade quem é o Senhor, é Ele nos revelando quem Ele é. E se a gente pensar que se nós orarmos de acordo com a vontade de Deus, Ele vai nos responder, eu não tenho dúvida de que se nós continuarmos orando, Senhor, nós queremos te conhecer. Nós desejamos te conhecer. Nós desejamos te contemplar, né, Davi? Como Davi lembrou de manhã aqui. Nós desejamos te contemplar para nos tornar parecidos contigo, para nos tornar semelhantes a ti. Eu não tenho dúvida que o Senhor ele vai responder essa oração. Quando se trata de revelação, o texto de 2 Coríntios 2, Paulo ele aborda o assunto e ele diz, mas Deus não as revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas perscruta, até mesmo as profundezas de Deus. Então quer dizer, se tem alguém que conhece o Pai, é o Espírito do Pai. Se tem alguém que conhece o Filho, é o Espírito Santo. E se tem alguém que deseja revelar o Senhor para nós, é o Espírito Santo. É uma das missões que ele veio, que Deus nos deu, que Jesus enviou o Espírito Santo para ser o nosso consolador, para não ficarmos sozinhos e para que ele revele o Filho. Então, quando oramos e pedimos isso, podemos ter certeza, se de fato o nosso coração está inclinado para conhecer Jesus, o Espírito Santo vai revelar Jesus para nós. Amém? Tu deseja isso, meu irmão? Eu creio que a visão que nós temos de Cristo ainda ela é bem superficial, porque Ele é eterno. E por mais que a gente pensa que conhece Ele, a gente conhece só algo muito abstrato ainda. E a gente precisa conhecê-lo melhor. Eu acho que a gente até tem usado esse termo aqui, tem uma canção do Drops, né, que diz que fala sobre gastar a nossa vida para conhecer o Senhor. E eu acho que é isso que nós precisamos, irmãos, é gastar a nossa vida para conhecer a Cristo. Tá bem, Abel, mas então eu vou para um lugar de retiro, de reclusão, um monastério. Não, é nosso dia a dia. É entender que o Senhor está conosco, está em nós. É Deus conosco. E Ele está ali pronto para se revelar diariamente para nós. E quando a gente ora e diz, Senhor,
eu quero te ver. Senhor, eu quero te conhecer. Eu creio que a gente está orando alinhado com aquilo que o Espírito Santo quer fazer. E à medida que Ele vai revelando o Senhor para nós, eu creio que nós vamos ficando cada vez mais impactados com a beleza, com a majestade, com a bondade, enfim, com todos os atributos dele, mais nós vamos querer estar perto dele. Ele continua dizendo que essa revelação ele deseja que seja para quê? No pleno conhecimento dele, que é justamente não é um conhecimento simplesmente intelectual. A palavra tem uma palavra do grego aqui que é epignosis, que significa um conhecimento pleno, íntimo e experiencial. Então, quando Paulo ele ora para que o Espírito de sabedoria e de revelação venha no pleno conhecimento, esse pleno conhecimento dele é para que a gente conheça ele por nos relacionarmos com ele, por estar com ele. Quantos aqui conhecem o Messi? Não conhece o Messi? Nunca ouviram falar do Messi? Todos nós já ouvimos falar dele, mas quem de nós conhece ele? Entende? E quem é o Messi perto de Jesus? Quantos, principalmente a gurizada, quantos gostariam de conhecer o Messi? Mas e Jesus? Quantos de nós, de fato, estão gastando sua vida para conhecer o nosso Redentor? Para conhecer aquele que entregou sua vida por amor de nós. Conhecer a Deus não é algo apenas intelectual, não se trata de saber sobre Ele, mas se trata de experimentar Ele. E essa experiência, esse experimentar Deus nos transforma. Isso nos transforma. Às vezes, pode acontecer de pessoas viverem uma vida inteira dentro da igreja e não terem uma experiência de transformação de vida. Na quarta-feira a gente estava conversando com um grupo lá em casa ainda, eles fizeram algumas perguntas difíceis de responder, mas quantos de nós aqui tem gasto sua vida para conhecer e quantos de nós têm tido a vida transformada? Eu creio que todos de alguma forma. E se ainda não houve transformação, talvez precisa ter um pouco mais de entrega da nossa parte para sermos transformados como Ele é. Porque é isso que está acontecendo nesses dias. Ele está nos transformando como Ele é, de glória em glória. À medida que nós contemplamos Ele, à medida que nós gastamos nossa vida para conhecê-lo, à medida que vem a revelação sobre Ele e sobre nós. Então esse conhecimento é algo relacional. Oséias 6:3, ele diz lá, conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Então é algo que está acontecendo. Não é um evento. Eu fui num culto e eu conheci Jesus. Tu pode ter conhecido mais um aspecto. Tu pode ter tido experiência com mais um aspecto de Cristo. Mas para conhecê-lo, nós precisamos de uma vida eterna. Jesus ele diz isso em João 17:3, a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, ó Pai, o único Deus, e a Jesus a quem tu enviaste. Então ele conecta a vida eterna com o conhecimento de quem é o Pai e de quem é o Filho. E quem traz essa revelação é o Espírito. Então, irmãos, Paulo ele ora e nós sabemos que essa oração ela vem ecoando pelos séculos, tanto que nós estamos usando ela hoje. Quase 2000 anos depois que Paulo fez essa oração, nós estamos usando ela para orar da mesma maneira. E eu creio que o resultado também vai ser o mesmo. Jesus vai se revelar para nós. E uma coisa que é importante, eu já falei um pouco, mas reforçando, que esse conhecimento profundo de Deus, ele vem pela revelação. Por revelação. E tem algumas coisas que nos ajudam a nos posicionar para receber essa revelação. Porque assim,
Se eu não desejo conhecer Jesus, se eu não estou fazendo nada com respeito a conhecer a Cristo, talvez ele não vá se revelar para nós. Porque nós temos acesso a muita informação a respeito dele. Mas se a gente não se posicionar de uma forma que pode, que ele veja, irmão, ele realmente está interessado, né? Talvez ele não venha a se revelar para nós. Então a gente pode buscar ele na palavra dele. Ter uma vida com a palavra de Deus. Ter uma vida orando a palavra de Deus. Ter uma vida em comunhão com os nossos irmãos para conhecer a Jesus um na vida do outro. A gente é muito bom em detectar aspectos um da vida do outro que não se parecem com Jesus. Estou errado? Mas a gente às vezes não tem a mesma facilidade de detectar os aspectos de Cristo na vida dos nossos irmãos. Será que não estão lá? Ou será que os nossos olhos não estão olhando para o lugar certo? Então, cada um de nós aqui tem aspectos de Cristo na sua vida. E quando nós olhamos um para o outro, quando nós estamos um com o outro, nos relacionamos uns com os outros, nós vamos ver Cristo também, ele vai se revelar. É interessante, Deus ele faz umas coisas que porque ele é soberano, só ele talvez faça assim, né? Gente, se a gente for pensar que ele decidiu se revelar pela igreja, a gente pode pensar, é meio que loucura, né? Porque nós somos tão falhos. Mas ele decidiu fazer assim. Então, se a gente prestar atenção e gastar tempo também uns com os outros, nós também vamos conhecer a Cristo. Vamos ter revelação de quem ele é. E pensando em conhecer o Senhor profundamente, será que é possível conhecer os pensamentos de Deus, o que está no coração dele e para onde ele está conduzindo a história? Será que tem interesse da parte de Deus de revelar isso para nós? Os sentimentos dele, os pensamentos dele, os planos dele, será que tem interesse? E isso foi uma coisa que veio muito, foi uma lembrança que me veio muito forte no meu coração. Tem um texto em Amós 3:7, no profeta Amós, que diz o seguinte: certamente o Senhor, o soberano, não faz coisa alguma sem revelar o seu plano aos seus servos, os profetas. Olha que interessante essa palavra. Deus, o Senhor, o soberano, não faz coisa alguma sem revelar o seu plano aos seus servos, os profetas. Irmãos, o desejo do Pai é que nós tenhamos uma relação tão próxima e tão profunda com Ele, a ponto de Ele confiar em nós e revelar o coração dele para nós. Ele está procurando por amigos para os quais Ele possa revelar o coração dele. O que ele está sentindo, como ele pensa e para onde ele está conduzindo as coisas. Aqui a gente vê uma palavra profética, né? Uma palavra que está sendo falada ou dita por um profeta. E eu creio que quando nós pensamos em Deus revelando o coração para nós, os sentimentos dele, para onde está conduzindo a história, não é por motivo qualquer. Não é simplesmente, vou falar para eles como eu estou me sentindo. Não, mas tem um propósito bem específico nisso. Vocês lembram de João Batista? João Batista, ele foi um profeta depois de muitos anos, cerca de 400, 500 anos, não havia voz profética em Israel. Houve um período de silêncio, onde Deus antes falava muito através dos profetas, e ali naquele período, depois que eles voltam do exílio, um pouco mais adiante, Deus se cala. E não há mais voz profética no meio do povo. E quando João Batista é levantado por Deus, ele tem um propósito específico. A voz profética daquele momento era o quê? Lembram? Preparar o caminho do Senhor. Preparar o caminho para que o Senhor voltasse. Então foi muito específico naquele momento o ministério de João Batista. É interessante que João Batista, ele era filho de sacerdotes, então ele podia
ter o ofício dele dentro do templo, mas ele escolheu um outro lugar para conhecer a Deus. Lembra onde? O deserto. João Batista decidiu ir para o deserto com o propósito de conhecer a Deus, o coração do Pai, os pensamentos do Pai, para preparar o caminho para o Messias. Esse foi o ministério de João Batista. Quando nós pensamos na igreja agora, nos dias que nós estamos vivendo, e falando sobre revelação de Deus e por que ele desejaria revelar o coração dele para nós, os pensamentos dele para nós, eu creio que Deus está levantando, ele está buscando filhos e filhas que vão fazer parte de uma grande comissão profética. Porque por mais que hoje em dia tu abra o YouTube lá e tem... Última vez que eu parei de contar, parece que tinha 8.983 profetas no YouTube. Uma coisa assim. Brincadeira, tá? Não vou colocar assim em pesquisa de estatística. Estou brincando. Estou ironizando. É porque assim, tem profeta caindo de tudo que é lado. Saindo debaixo de pedra, pendurado em árvore. Sabe? Mas que tipo de profeta? Que tipo de voz profética é essa? E quando eu olho para a palavra de Deus nos últimos dias, como a voz profética vai ser ouvida, não me parece que vai ser apenas através de um homem, 2 homens, meia dúzia de homens. Mas vai haver um povo com uma voz profética. E eu creio que esse povo que vai ter essa voz profética é a igreja. Então Deus ele está procurando homens, mulheres, adolescentes, que estão ali gastando sua vida para conhecê-lo, e ele vai colocar essa turma toda numa grande comissão profética, para quê? Com um propósito específico. Preparar o caminho para a segunda volta de Cristo. Assim como João Batista foi levantado lá 2000 anos atrás, a igreja está sendo levantada hoje. Aí a gente pode pensar assim, tá, mas do jeito que a igreja está? Não, não é do jeito que a igreja está. A igreja está num processo e Deus ele está comprometido em tornar a igreja gloriosa. E é a igreja gloriosa que vai ter uma voz profética. A questão é, nós fizemos parte da igreja gloriosa. Falamos sobre isso semana passada, né? Nós fizemos parte da igreja gloriosa. Mas fazendo parte da igreja gloriosa, nós temos a nossa responsabilidade. Então nós precisamos gastar nossa vida para conhecer o Senhor. Ele vai revelar o coração dele. E nós vamos ver coisas, irmãos, e ouvir coisas da parte de Deus, como nós nunca imaginamos que poderíamos ouvir. Ou ver. Mas a gente precisa conhecer Ele. Amém? Tem um texto que está me vindo muito à mente, e é um texto que para mim é muito forte, que fica lá em Mateus 7, quando Jesus ele cita que, ele diz assim, naquele dia muitos virão a mim e dirão, em teu nome expelimos demônios, em teu nome curamos enfermos, em teu nome profetizamos. E aí Jesus diz para eles, olha, se apartem de mim porque eu não tenho nada com vocês, porque eu não conheço vocês. Normalmente se foca ali do que fizeram, do que não fizeram, mas o foco não está nisso, o foco está em conhecer. Jesus disse, eu não conheço vocês. Por que será que ele não conhecia? Será que eram homens ali que tinham procurado dons, que tinham procurado manifestações e que tinham vivido suas vidas gastando a vida nisso? E não tinham se preocupado em conhecer o Senhor? Não sei, isso me vem muito forte, mexe muito comigo. Se Jesus disse, eu não conheço vocês, que Ele tenha misericórdia de nós e que Ele conheça cada um de nós profundamente, por relacionar com Ele. Paulo ele continua falando sobre a esperança do chamado, e ele diz assim, iluminados os olhos do vosso coração. O coração na cultura hebraica, ele era considerado o centro do ser. Era ali onde estava a mente, ali estava a vontade, as emoções. E aí Paulo ele vem e ora para que esse lugar seja iluminado. Hoje nós chamamos isso de alma. Que a nossa alma seja iluminada. E quando eu
penso nessa oração e uma impressão muito forte que veio no meu coração é que a nossa alma precisa ser iluminada para nós termos revelação clara do que já foi feito no nosso espírito, para nós nos movermos a partir da nova identidade que nós temos em Cristo. No Salmo 119, 18, o salmista diz: desvenda os meus olhos para que eu contemple as maravilhas da tua lei. Eu creio que a nossa alma, muitas vezes, ela oscila, porque é ali que é o lugar das nossas emoções, dos nossos sentimentos. Então, ela oscila muito, e porque ela oscila muito, isso às vezes nos atrapalha no nosso relacionamento com o Senhor. Mas se a nossa alma estiver iluminada, para nós entendermos com clareza o que a obra de Jesus fez com o nosso espírito e da nova identidade que nós temos em Cristo, nós vamos também aprender a nos mover. No meio das maiores turbulências, nós vamos aprender a nos mover na paz que nós encontramos em Jesus. Amém? Eu lembro de uma figura que foi usada por Dennis Stone no livro O Resto do Evangelho. Ele fala sobre, para diferenciar a alma e o espírito, ele fala dos ventos de um furacão. Então, o cone, onde estão os ventos, é extremamente turbulento, extremamente barulhento, extremamente poderoso e destruidor. Mas a verdadeira força, onde emana a força de um furacão, está no núcleo dele. E o núcleo dele, ele é quieto, silencioso. É como se tivesse uma paz absoluta lá. Então, às vezes, na nossa vida, nós estamos como no carretel do vento, né? No cone do vento. E as coisas tudo voando ao nosso redor, a gente sendo jogado. Nós precisamos entender e lembrar que o centro, onde existe toda a força e o poder, de onde emana todo o poder na nossa vida, é onde Cristo está habitando, Ele está habitando no nosso espírito. E nós precisamos buscar. Por isso que Paulo, ele fala que nós devemos mortificar os feitos da carne e viver no Espírito, né? Esse viver no Espírito é viver em um lugar de paz com Deus. Nós já temos paz com Deus por aquilo que Jesus fez na cruz do Calvário. Quando eu entendi que na minha vida, a minha alma é o que estava definindo a maneira que eu estava vivendo, e eu entendi que aquilo que estava acontecendo ali não dizia quem eu era, porque não era na minha alma que estava a minha verdadeira identidade, mas sim no meu espírito, eu comecei a encarar as coisas de uma maneira diferente, a reagir de uma maneira diferente. Eu procuro hoje, quando as coisas ficam, né, barulhentas, o vento sopra forte, eu procuro encontrar a paz que eu encontro só no Espírito e que está em Cristo. Então eu creio que quando Paulo ele ora pela igreja, se ilumina os olhos do coração deles. Entre outras coisas que Paulo com certeza estava pensando, mas me veio muito forte essa impressão de que nós precisamos lembrar continuamente e viver a partir de quem nós somos em Cristo. Porque Ele fez uma obra tremenda e que já nos deu tudo o que nós precisamos para viver. Ele continua dizendo, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento. O chamamento aqui, ele se refere também ao chamado à salvação e à comunhão eterna com Cristo, mas também inclui o propósito pessoal e coletivo de Deus para seus filhos. E qual é o propósito que Deus tem para os seus filhos? Em 2 Timóteo 1,9, ele diz que nos salvou e chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça. Vocês lembram qual é o propósito, o principal propósito de Deus conosco? Romanos 8, 29. De sermos o quê? Semelhantes a Jesus. Esse é o principal propósito de Deus para nós. Sermos semelhantes a Jesus. Sempre se foca muito, Romanos 8, 28, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam o Senhor, aqueles que são chamados segundo o seu propósito.
glória a Deus, Deus vai abençoar a tua vida, o propósito ele coopera para ti, está certo, mas qual é o propósito? Se tornar semelhante a Jesus. E no processo de nos tornarmos semelhantes a Jesus, irmãos, existe algo chamado quebrantamento. E quando nós somos é só quando nós somos quebrantados é que nós podemos nos tornar semelhantes a Jesus. E quebrantamento, a gente já falou bastante sobre isso aqui. Eu não estou falando aqui de chorar, eu não estou falando aqui de sentir emoções, né, que nos levam ao choro. Não, o quebrantamento é quebrar. Sabia que Deus está comprometido em nos quebrar? Isso não é legal. Alguém já quebrou alguma coisa aqui? Um osso? Eu não, graças a Deus. Mas dói demais. Eu sei que dói demais. Os processos de quebrantamento na nossa vida são todos doloridos, irmãos. Dói para valer. Mas por que Deus está fazendo isso? Porque Ele está comprometido em nos tornar semelhantes ao seu Filho. Quando Ele nos quebra, é para que de dentro de nós emane a vida de Cristo. É para que a verdadeira vida que funciona, saia de nós. Nós muitas vezes estamos presos, endurecidos no nosso jeito de fazer as coisas, na nossa natureza carnal. E se não houver um quebrantamento da parte do Senhor, a verdadeira vida que está dentro de nós acaba não aparecendo. Então, por isso que a gente passa por tantos processos de quebrantamento. Uma vez eu estava tendo um tempo pensando nisso aí, veio uma imagem, eu fui procurar na internet como era o processo de esmagar a oliva para fazer óleo, né? Lá nos tempos de Jesus, o povo de Israel lá, né? Que era algo bem importante para eles, o óleo lá. Uma das formas era que tinha uma roda de pedra bem grande e ela corria dentro de uma canaleta e dentro dessa canaleta eram colocadas as azeitonas. E aquela roda ela vinha se movimentando, ou tocada por homens quando era uma roda pequena, ou por bois quando era grande, e ela vinha se movimentando naquela canaleta e ela vinha amassando aquela oliva. E embaixo saía um óleo limpo. Precioso, que era realmente precioso, era muito caro isso para eles naquela época. Ainda hoje, né? Verdade. E, irmãos, às vezes nós estamos na canaleta da prensa de Deus. Às vezes a gente está orando, Jesus, eu quero te conhecer. Eu quero te conhecer. E daqui a pouco a gente começa a ser pressionado, amassado, e não entende por quê. Briga com o diabo, briga com os demônios, briga com o vizinho, briga com a mulher, briga com os filhos. É Deus que está fazendo. Aleluia, Aleluia. Mas dói. Mas o que importa é que nós estamos nos tornando semelhantes a Jesus. Porque isso tem um propósito, irmãos. Isso eu quero compartilhar agora, mais uma impressão que veio no meu coração. Nós estamos vivendo em dias assim bem sombrios, e que as trevas realmente não estão mais nem se maquiando, né? As coisas estão ficando muito escancaradas, está tudo muito... O mundo realmente está... hoje de manhã ainda a gente estava comentando, a Barbie mostrou uma cena lá de um negócio, e eu disse, não, realmente a gente está vivendo que nem nos dias de Noé. Na verdade, pior do que o povo vivia nos dias de Noé, né? E então, eu creio que nesses dias de escuridão, irmãos, a gente sabe que o povo, as nações, elas estão sendo preparadas, estão sendo condicionadas a render sua devoção a algo falso. A algo falso. Nós sabemos que isso está acontecendo. Dá para ver com muita clareza. E esse algo falso que eu estou falando é a figura do anticristo. O poder dele já... O que ele faz
Né? Isso já está acontecendo entre nós hoje. Mas um dia a gente sabe, biblicamente olhando, que o anticristo, um homem, vai se levantar e vai governar as nações por um período de tempo. Né? O problema desse cara é que ele vai se parecer, num primeiro momento, muito com o que é o verdadeiro. Muito. Muito mais do que a gente pode imaginar, irmãos. Muito mais. Quando se fala anticristo, a gente sempre tem a conotação daquele anti, é como alguém que está contra. Mas ele também serve como alguém que toma o lugar, que quer o lugar, que quer tomar o lugar. Então, se alguém quer tomar o lugar de Cristo, com quem ele vai se parecer? Com Cristo. Ele vai procurar se parecer com Cristo. Se a gente for pensar que os dias que antecedem a grande tribulação vão ser dias de paz, a gente olha a situação que a gente está vivendo hoje, é guerra para cá, guerra para lá, conflito aqui, conflito ali, morte, e filho matando pai, pai matando filho, é uma loucura. Mas isso vai passar, irmãos. E quando vier paz, quando houver tempos de paz entre nações, onde as coisas vão começar a se estabilizar, onde alguém vai colocar as coisas em ordem, e esse alguém vai ser, uau, esse é o cara, esse que nós precisávamos. Nesse momento, só vai ter uma maneira de nós não sermos enganados. É conhecer realmente quem é o verdadeiro. E eu creio que nesse momento, Deus ele vai atrair os olhos das nações para a igreja, para mostrar pela igreja quem é o verdadeiro. E a única forma de nós mostrarmos quem é o verdadeiro, irmãos, é de fato nos parecendo com ele, sendo semelhantes a ele. Por isso que Deus está comprometido em nos tornar semelhantes a Jesus também. Primeiro porque ele nos quer como seu filho amado, limpo, puro, santo. Mas ele tem um propósito para a igreja coletivamente. E eu creio que nós vamos participar muito ativamente em uma voz profética poderosíssima que vai preparar o caminho para o Senhor Jesus voltar. Quanto tempo isso vai levar? Eu não sei. Ninguém pode prever esse tipo de coisa. A gente só precisa ficar atento, porque Jesus ele avisou. Ele avisou. Eu vou terminar com um texto aqui. Deixa eu achar aqui. Tinha mais algumas coisas, mas eu vou deixar isso para um outro dia. Mateus 24, 23 a 25, ele diz o seguinte: se então alguém lhe disser, vejam, aqui está o Cristo, ou ali está ele, não acreditem, pois aparecerão falsos cristos e falsos profetas que realizarão grandes sinais e maravilhas para, se possível, enganar até os eleitos. Agora presta atenção. Vejam que eu os avisei antecipadamente. Entenderam? Nós estamos sendo avisados. Hoje, esse bando de fanfarrão que tem na internet, esses aí não é desses aí que está falando isso aqui, tá? Hoje tem cada coisa que tu escuta, e cada cara que está se levantando lá como um profetão, diz que até diploma de profeta já estão dando por aí. Né? Não é disso, tá, irmãos? Esses falsos profetas sempre surgiram, sempre tiveram por aí. Sempre tiveram. Desde que a igreja é a igreja. Sempre tiveram por aí. Vai se intensificar mais. Só que daqui a pouco vai começar a aparecer uns caras mais respeitados. E daqui a pouco vai aparecer o cara, que vai ser respeitado por todas as nações. Então, nesse momento, irmãos, quando essas coisas começarem a acontecer, nós precisamos estar com o nosso relacionamento afinadíssimo com Jesus, para conhecer Ele como Ele é, para nós não sermos enganados. Porque Ele disse que, se possível, esse cara enganaria a todos. Vamos conhecer Jesus? Vamos continuar orando para que o Espírito Santo nos revele quem é Cristo? Paulo ele termina dizendo qual a riqueza da glória da sua herança nos santos. Isso aqui é uma coisa bem interessante. Quando a gente lê assim de uma maneira superficial, qual a riqueza da sua glória na herança, da sua herança nos santos, a gente sempre pensa naquilo que é a nossa herança. Mas aqui Paulo está falando e pedindo para que Jesus revele qual é a herança dele nos santos.
a sua herança nos santos. E aí, quando a gente vai para a palavra, a gente vê, por exemplo, Deuteronômios 32:9 dizendo: porque a porção do Senhor é o seu povo. Jacó é a parte da sua herança. Salmos 2:6 diz: eu mesmo estabeleci o meu rei em Sião, no meu santo monte. Proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse: tu és o meu filho, eu hoje te gerei. Pede-me e eu te darei as nações como herança e os confins da terra como a tua propriedade. Isso se refere a Jesus. A herança de Jesus são as nações, irmãos. Nós somos a herança de Jesus. Apocalipse 5:9 diz: eles cantavam um cântico novo. Tu és digno de receber o livro e de abrir os seus selos, pois foste morto e com o teu sangue compraste para Deus homens de toda tribo, língua, povo e nação. Tu os constituíste reino e sacerdotes para o nosso Deus, e eles reinarão sobre toda a terra. Irmãos, nós somos comprados, nós somos a herança do Senhor. Nós somos a herança do Senhor. Isso é muito poderoso, irmãos. A gente sempre pensa: uma herança é algo que eu ganho. Mas tu já pensou em tu ser herança de alguém? E tu já pensou em tu ser herança do Criador do Universo? É forte, né, irmãos? Como essa herança está vivendo por aí hoje? Como uma herança? Entende, irmãos? Então, o que eu gostaria de compartilhar era isso. Era no sentido de nós continuarmos com essa pegada, de orar a palavra de Deus, de buscar se tornar semelhante a Jesus. Senhor, revela para nós, nos dá o espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento, para que nós possamos te conhecer, quem tu é, participar do que tu está fazendo, viver para a tua glória, se tiver que morrer, para a tua glória. Não foi isso que Paulo ensinou? Morrendo ou vivendo, é para a glória do Senhor. Amém? Legal, né? A palavra é bem legal. Vamos orar, irmãos. Quer ficar de pé? Você acaba de ouvir uma de nossas ministrações. Esteja conosco em nossas reuniões e siga-nos em nossas redes sociais. Que Deus te abençoe.